é a TV Acervo Uruçuca, Bahia, aqui na cidade de Ilhéus. E aqui passando pela rua Jorge Amado, logo aqui em frente, nós temos a Casa de Cultura Jorge Amado, aberta para as visitações, conhecer um pouco da história do escritor Jorge Amado. Logo aqui no Estalta. Casa de Cultura Jorge Amado. E aqui estamos no Museu da Capitania. Faremos aqui essa viagem riquíssima de informações, contando aqui com a participação do nosso guia, o Davi. Então, Davi, prazer todo nosso. Estamos aqui entrando em mais uma outra sala. As valizas, lembra das valizas? Que eram a forma das pessoas acomodarem suas peças de roupas para as viagens. Aqui você vai ver um relógio. Esse relógio ficava na Estrada Ferry, que não foi para frente que eu falei no início, devido a algumas guerras políticas. Certo. Quando perdeu a utilidade, veio ficar de relíquia no museu. E certo. em cima da mesa você vai ver outros relógios, outros telefones, tudo. Olha só, tudo da a época que, da tecnologia, para a época, os telefones, né? E saindo daqui, veio para esse tipo de telefone. Olha só, o Davi mostrando aqui o acervo aqui dos relógios. Tá, então ficava na estação? Sim, na Estrada Ferry. Da Estrada Ferry, na estação ferroviária. Sim. Tá? Aqui outra peça aqui. Sim. É um Victrola, um som da certo. época. A Victrola. Sim. A Vitrola, né? Sim. O disco, é o bolachão, disco de vinil. Sim, exatamente. O disco de vinil. Veja só, música para ouvir e sonhar, né? Plano ao luar. Vamos identificar aqui o artista. Você está dando para identificar aqui, Davi? Olha só, lado 1, lado 2. Bom, enfim, o disco de vinil, aqui o Davi mostrando. Estamos no Museu do Palácio Marquês de Paranaguá. Aqui você vai ver um armário de luxo da época, certo. com as máquinas fotográficas dentro. Tudo da época. Tudo da época. As máquinas. Havia na época também as câmeras de filmagem da época, Davi? Sim, existia. Então está aqui, registrando a TV Acervo Uruçuca, Bahia, registrando para todas as pessoas que nos acompanham por meio dos nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, e agora estamos também no Twitter, pessoal. Sim. Acesse, acompanhe a TV Acervo Uruçuca, Bahia. Nós temos aqui mais um outro mapa. Sim, esse é o plano da Estrada Ferry. Ao plano. Por onde ela passaria. Isso. Então, cada quadrinho desse aí retrata o local da passagem do trem. Esse primeiro aqui, Davi, esse primeiro quadro, a linha ela se estendia, né? A sua passagem, saindo de Ilhéus, passando por Castelo Novo, Uruçuca, Piragi, Itajuípe, Ubaitaba, e o primeiro plano, objetivo, ia ter Conquista, né? Sim, exatamente. Sambaituba, olha só, isso no final do século XIX, início do século XX, olha só, 1903. Sim. Certo? Então, 1903, século XX. Exato. E embaixo você vai ver uma cadeira namoradeira da época. Essa cadeira namoradeira, né? Vale destacar que era associada somente para as famílias de luxo, as famílias da alta sociedade, tá? Que escravo nem pensar em namorar, utilizando o conforto dessa cadeira.
Aqui é uma homenagem à família Silva, novamente, eu falei naquele início. Aqui deu a contribuição, Sim, que deu a de alguns contribuição. utensílios, alguns materiais aqui para enriquecer Sim. o museu do Exatamente. Marquês do Paranaguá. Tá certo. Então a família Silva aqui abriu mão do seu álbum fotográfico de família e está sendo utilizado aqui para exposição. Qual que é o nome então da senhora, a senhora Silva? Essa aqui? Sim. Sabe o nome dela? Não. Fotos da família Silva. É conhecido como família Silva. A família Silva. Olha só, pessoal. Fotos da família Silva, 1949. Saudosas irmãs Tilda, Zuleika, Georgina, Urânia, Isaura e Aline. Muito importante isso. Por gentileza, não tocar essa pedra aqui, Davi. Sim. Lembrei de Porto Seguro, ver uma pedra. Esse é o lá lápide que foi encontrado no outeiro de São Sebastião. Certo. Não se tem muita informação verídica dessa pedra. Certo. A única informação verdadeira Essas é que, iniciais. Sim, a única informação verdadeira é que ela é de 1555. 1555. Sim, exato. 1555. Século XVI. Exato. A lápide, né, datada na metade do século XVI, encontrada no outeiro de São Sebastião. Mas não se sabe a utilidade dessa pedra, foi parte de alguma construção antiga, enfim, tem esse conhecimento a que se refere a essa parte dessa pedra? Não, a única informação dela é que ela é de 1555. Certo. Bastante importante, Davi, todas essas informações e toda a sua gentileza, os detalhes riquíssimos aqui, em todos os elementos que compõem aqui o acervo do Museu Marquês de Paranaguá. Aqui nós temos o que, Davi? Uma roda de cavalo de boi. Era um transporte da época que servia para transportar pessoas, objetos, outros animais, etc. Certo, então aqui nós temos a roda do... Olha aí, pessoal, isso na época, depois de inventada a roda, né, era a tecnologia de transporte da época, o carro de boi. Isso, a tração era o boi, né, a tração mecânica, era a força, né, do animal. Sim. Esse aqui é um tacho de cobre. Certo. Ele é diferente dos primeiros tachos que a gente viu, que ele é de cobre, os outros tachos são de ferro. Mas ele tem a mesma utilidade, que era fazer açúcar ou melaço. Semelhante àquele primeiro que vimos. Sim, ele é maior também. Agora é maior, né? É maior e é de cobre. Certo. E aqui nós temos o que? O mexedor, né? Interessante. Aqui vocês vão ver um gráfico da exportação de cacau da época. Você pode ver que no início começou abaixo, mas depois passou a bombar. E assim manteve e é o que é hoje. Certo. Mas esse gráfico aqui da quantidade de cacau que era exportado, isso em todas os distritos, em todas as terras pertencentes a toda a região, tá certo? Isso conta também a participação da cidade de Uruçuca, né? Com a cultura do cacau e que também contribuiu para a economia da época. Uruçuca e todas as cidades circunvizinhas a Ilhéus. E aqui vocês vão ver uma luminária. A luminária da época. Vale destacar que essa luminária, ainda quando funcionava a gás, o candeeiro. Sim. Certo. O candeeiro a gás. Olha só, a Aqui tem uma volta luminária. de fiar e desse lado é muito importante falar. A volta de fiar. Sim, Isso para a confecção de peças de tecidos. Sim. Certo. Que eram as pessoas que habilitadas a trabalhar nessas peças. Eram também os escravos? Sim, as mulheres. As escravas. mulheres. Certo. E aqui é um tacho de cobre para produzir doces. Servia para produzir doces. Mesa de centro. Olha só, a colher de pau. Sim. Tá? A É mesa chamada essa era a mesa de centro e esse é o tacho de cobre. Ele é bem Isso. menor, era utilizado para fazer
doces de banana, Certo. etc. Também do século XIX. Sim, sim, exato. Tacho de cobre aqui para fazer doce. E aqui tem alguns livros que contam um pouco da história da cidade. Então, pronto. Então nós temos aqui um acervo de fontes escritas, né? Notícias de história de Ilhéus. Muito importante isso para você que queira se enriquecer, tá? De detalhes sobre a história de Ilhéus. Está aqui então, de Marcelo Henrique Dias, Faria Madeiras e Cabotagem, um lugar de história muito importante, história dos índios do Brasil, também de Manuel Carlos Almeida de Andrade de Almeida, Porto de Ilhéus, notícia da cidade de Ilhéus, Fernandes também, a Mato Virgem, Capitania de São Jorge, a década do açúcar, os Maximilianos, muito Sim. importante isso. E Rumo aqui- aos 500 anos, e aí? Sim, sim. Esse é o. Já fala sobre o engenho de açúcar. Certo. Cada etapa da produção de açúcar está aqui, folhada nesse cartaz. As etapas da produção do açúcar. Tivemos vários ciclos, né, na história da economia do nosso Brasil, né? O ciclo do gado, o ciclo de açúcar, o ciclo da extração da madeira, Sim. né? E hoje vivemos no ciclo do cacau, né? Exato. E a economia também se abrindo para a diversificação econômica, né? Saindo de uma monocultura e assim partindo para a diversificação da cultura, isso para fortalecer a nossa economia. E esse é o sino que ficava no engenho de açúcar de Santo Antônio. O sino de Santo Antônio. Sim. Vale destacar a presença do catolicismo, né? Sim. E por meio de suas bandeiras, as edificações dos instrumentos e símbolos para aqui cheguei, né? Sim, a influência, né? A influência da Aqui tem uma máquina de detetização. Ela foi inventada quando as plantações de cacau começaram a ser ameaçadas pelas pragas. certo. Nessa parte aqui ficava reservada a água, nessa o veneno. Quando pressionada, a água saía, misturava com o veneno e era jorrada na plantação. Assim, tendo um certo controle de... E a força propulsora dessa engrenagem é o fole. Sim, exato. Muito importante isso, pessoal. Então aqui é o fole aqui. Então, por meio do vapor, da pressão do ar, tá? Então o material, o líquido, para espantar, matar as pragas, enfim, nas plantações, tá? Era expelido por meio da força do ar, saindo então aqui do fole, né? Exato. Qual que é o nome dessa máquina aqui? Máquina de detetização. Máquina de detetização. Isso para o combate às pragas, né? Sim. E essa sala aqui, Davi? Aqui a gente já entra numa parte importante também, em outra parte importante. Da Essas eram economia, as moedas da época. Moeda da época. E as pessoas lembram das patacas, os réis, né? Os réis, as patacas. Então tá aqui, pessoal. Um acervo aqui das moedas, né, da época. A coleção numismáticas. E aqui tem um livro que fala detalhadamente cada moeda dessa. Certo, o valor né, de cada tudo moeda, mais, cada cada detalhe. moeda expressa bem aqui o brasão, né, português. Sim. Né? E do lado dessas moedas vocês vão ver algumas máquinas de costura da época. Olha só, já houve um avanço, saindo daquela máquina de tear, Sim, né, exato. para Já houve esse as avanço. máquinas aqui ainda manual, né? E lembra aí, pessoal, das máquinas, olha só, vale destacar que eram ofícios, na época designado às mulheres escravas, né? E algumas senhoras que também se davam o capricho de estarem passando o seu tempo, seria o hobby das senhoras, né, da época que costuravam. Sim, essas pedras aqui são relíquias da capela que foi destruída para a construção da catedral. Certo. E espalhados na mesa tem outros objetos históricos, Certo. mas esses são mais recentes.
Até a Certo. década de 90, esses materiais ainda existiam. Certo. Então, essas pedras são relíquias das sobras era uma capela antes, né? Sim, Antes sim, era de uma se igreja tornar- pequena. Era uma igreja pequena, né? Sim, sim, então, exato. esse aí é o material que restaram É. da igreja antes da construção da catedral. Sim, 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 exato. Certo. Nós temos aqui esses copos, Davi. São copos, são Taças. taças. Sim. Olha só. Taças, tem uns copos também. Certo. Da época. E aqui, era para as pessoas tomarem banho ou para bebidas mesmo? consumir Ficava bebida? reservado bebidas mesmo. Certo. A máquina de datilografar. Olha só. Aqui o candeeiro, né? Então, aqui funcionava com o combustível, era o gás, e o pavio, né? Muito utilizado. Tinha as cidades, ou seja, aqui em Ilhéus, as cidades tinham um funcionário que tinha o ofício de sair de poste em poste, acendendo, ou seja, colocando o fogo para manter durante toda a noite acesa esses candeeiros para iluminar a rua. Que peça nós temos aqui, Davi? Uma lâmpada de farol A que lâmpada tem de ligação farol. com outra cidade, que essa lâmpada de farol ficava na cidade de Itacaré, no farol de Itacaré. Certo. Veio para o farol da cidade de Ilhéus Certo. e quando perdeu a utilidade veio ficar de relíquia no museu. A lâmpada do farol, pessoal. Sim, sim, sim. Olha só, isso para guiar, então, as viagens naus, né, dos navios, as embarcações, Sim, exato. e também uma forma de controlar as chegadas, né, de invasores, Sim, enfim. E funcionava toda a noite para exatamente identificar quem chegava e quem saía nos portos. Sim. Aqui do lado dessa lâmpada tem um escafandro. Escafandro. Sim, esse Certo. mesmo escafandro ele foi usado para o estudo da construção da Ponte Lamanto Júnior, a ponte mais velha da cidade. Certo. Qual a utilidade do escafandro? Ele é útil em quê? Para mergulhar, para não... É uma peça de mergulho. Sim. É tipo um capacete? Sim, sim, exato. Com esse mesmo escafandro, o mergulhador mergulhou por baixo da água para fazer os estudos da construção da ponte Lamanto Júnior. Certo. Eu estou vendo aqui atrás tem uma válvula, uma saída, isso para o oxigênio? Sim, exato. Olha só, da época muito pesado, hein? Sim, com certeza. Então a pessoa colocava isso na cabeça para sim. mergulhar. Tinha todo o material para ele usar, mas Certo. aqui só tem o escafandro. Tá certo. Ok. Nós temos aqui o quê? Que é essa outra peça. Esse é um pilão de amassar grãos e descascar arroz. Olha só, pessoal, lembra do pilão? Tantos comentados em nossos vídeos, né? E das pessoas que pilavam todos os tipos de grãos, principalmente café, né? Nós temos aqui o pilão, né? Existia Muito utilizado. esse de 3 buracos e existia o individual, pilão individual. Tem esses dois estilos. O individual. Olha só. Nesses quadros grandes você vai ver, pode apontar ali. A plantação. Certo, olha só. Um quadro aqui que retrata, Sim, a quadro de plantação. Araújo, que retrata a plantação do cacau. O Certo. secamento dos grãos. Olha só, os tratos, dentro dos tratos e o preparo do cacau, a vendagem. Tá? Então aqui está um personagem, também retratado por Araújo, o artista aqui dessa obra, na barcaça, isso revirando as amêndoas de cacau. Um Certo. ensacamento. O ensacamento, outra etapa também, que se dá após a colheita do cacau. E a exportação do cacau. Pronto, vale destacar que Porto de Ilhéus, não é isso? Sim, Onde exatamente. chegavam de toda a região, toda a produção do cacau colhido, sim. e do porto seguia-se então para todos os países da Europa. Sim, exato. Né? E aqui na Europa, o chocolate já pronto. Pronto, olha só, pessoal, os europeus então passaram, olha só, a degustar, né, essa delícia, essa riqueza Sim. da... E esse é o mapa da região cacaueira. É Pronto. toda a região da Bahia. Olha só, toda a costa litorânea, tá, da região cacaueira.
Oceano Atlântico. Vale lembrar que Gregório Rondá, um pesquisador, né? Uruçuca foi um dos berços do plantio dos primeiros pés de cacau aqui na região. Tá certo? É a TV Acervo Uruçuca, Bahia, contando com a participação. Outro folha aqui, Davi. Esse folha aqui. Fuda de ferreiro, que era utilizado para alimentar o fogo. Ele funcionava exatamente assim. Certo, o ofício do ferreiro. Sim. Muitos dos ofícios hoje foram extintas, isso por conta da tecnologia, mas lembre então aí, pessoal, nós mostramos através dos nossos vídeos sobre os ofícios dos arrieiros, os amoladores de facas e aqui o ferreiro, né? Então ele utilizava desse fole para alimentar o fogo, para dar aquecimento na fundição dos ferros. Aqui, Davi, é o Memorial à Una, que tem grande influência também para a cidade de Ilhéus. Certo, a colônia de Una, né? Sim. E esse aqui é o último tacho da nossa viagem. E esse é o tacho de cobre, também utilizado para produzir cachaça e depois o Nendê. Aqui. Olha só. Sim. Então, a cachaça, sim, né? Sim. A quentinha mesmo, né? A que faz o gargalo, as pontinhas no gargalo da garrafa. Sim, né? Exatamente. Ela sai desses tachos aí. Olha aqui. Tem também o nosso chão dessa madeira, que é uma madeira da região da Bahia. O jacarandá. Vale destacar, o Davi está aqui fazendo menção do piso aqui, o assoalho, todo confeccionado com a madeira do jacarandá. E não só o chão, como a maioria dos móveis dos também. Móveis, as portas aqui, sim, né? Sim. E na época as portas eram compridas, né? Sim, lá, isso para mostrar o poder do coronelismo, o poder da fortuna da época, o cacau. Por hoje é só. Fico muito grato ter guiado vocês. TV Acervo, do Acervo Histórico de Uruçuca, Bahia. Um abraço para todos vocês, TV Acervo. Isso. Uruçuca. Um abraço, muito prazer guiar vocês e é isso. Prazer todo nosso, pessoal. Prazer todo nosso em contarmos aqui com a colaboração do nosso guia turístico aqui no museu. E foi uma grande satisfação nessa viagem, a visita aqui do museu. E antes era o prédio administrativo executivo. E hoje foi separado para essa demonstração de todo esse acervo, essa riqueza. E queremos agradecer a vocês que acompanham o nosso canal através do YouTube, do Facebook, estamos também no Twitter. Nosso muito obrigado a todos vocês. Continue acompanhando a TV Acervo Uruçuca, Bahia, hoje num tour aqui pela cidade de Ilhéus.